Ei, você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do nosso Projeto no Alvo e aquele muito boa tarde especial para você que está conosco, tá? Hoje eu vou trabalhar com vocês o assunto gestão de pessoas. Vou trabalhar a evolução da gestão de pessoas, as teorias referentes à gestão de pessoas, vou trabalhar a gestão por competência, vou trabalhar também a parte de qualidade de vida no trabalho, tá? Então, no evento de hoje eu vou trabalhar essas temáticas com vocês, tá? Então, você está estudando para o TSE, fica até o final, tá? Fica até o final para você ver os pontos que nós vamos trabalhar, os pontos que eu acredito que vão estar na nossa prova, aquilo que eu vou trazer como referência para o nosso estudo. Peço a vocês, tá? Interage comigo. Eu não vou conseguir interagir com vocês quando eu estiver gravando, isso aqui é um estúdio aberto. Sempre nós fazemos essa live, sempre disponibilizamos para você poder estar conosco e você poder assistir, tá? Os nossos eventos aqui. Agora, detalhe, durante a gravação eu não consigo interagir. Se você tiver dúvida, você vai colocar a dúvida no nosso bate-papo. Você coloca no bate-papo, ao término da minha aula, eu venho interagir com vocês aqui. Beleza? Então eu tiro a sua dúvida, mas durante a gravação eu não vou conseguir. Beleza? Quem for chegando, já deixa o seu like, compartilha essa live nos grupos do TSE, para quem realmente está estudando para esse concurso, para que eles possam aproveitar esse momento, tirar dúvidas e estar conosco aqui dentro, tá? Dessa preparação voltada para a sua aprovação. E é isso, tá? Eu vou colocar a vinheta agora. Coloco agora a vinheta. 30 segundinhos eu já começo, tá? Então, 30 segundos eu começo. Não vou interagir com vocês durante a gravação, mas no final eu vou interagir com vocês. Beleza? Então vou lá. Vou colocar a vinhetinha. 30 segundos eu estou de volta. Valeu, gente. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento nosso, do nosso projeto No Alvo para o concurso de quem? Do TSE. Gente, hoje nós vamos trabalhar a parte de gestão de pessoas. Eu vou trabalhar com vocês a parte de gestão de pessoas. Vou trabalhar com vocês pontos que eu acredito que devem estar na nossa prova, pontos que são voltados, tá, para essa ideia principal, assim você consegue fazer uma excelente prova. Primeira questão, ela vai falar sobre o contexto de evolução da gestão de pessoas. Eu acho sensacional, já para a gente poder entender as características do momento. Vem comigo aqui, ó. Veja, nessa primeira questão, já vou trazer para você aqui os pontos principais para você poder entender. Então, eu vou fazer uma linha do tempo. Eu vou fazer uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, eu vou apresentar para você 3 momentos. Eu tenho a era clássica, eu tenho a era neoclássica e eu tenho a era da informação. Perfeito? Então eu tenho 3 momentos de grande destaque para o nosso estudo. Eu vou apresentar para você os períodos, tá? É interessante. Aqui eu tenho de 1900 até 1950. Eu tenho de 1950 a 1990.
E na era da informação eu tenho de 1990 até os dias de hoje. Perfeito? Perfeito. Só que eu preciso te apresentar a nomenclatura que é referente a esse pensamento. Aqui eu vou te apresentar a nomenclatura que é referente a esse pensamento. Aqui na era clássica nós chamamos de departamento pessoal, também chamado de relações industriais. Relações industriais. Na era neoclássica, eu tenho o que eu chamo de administração de RH. E na era da informação, eu tenho o que eu chamo de gestão de pessoas. O que eu chamo de gestão de pessoas. Agora eu vou trazer para você um ponto que eu considero bem importante. Qual? Departamento de pessoal, ele é o nível operacional. A sua ênfase é justamente no nível operacional. Dentro da administração de RH, aqui é o meu nível tático. Aqui é o meu nível tático. E aqui eu tenho o nível estratégico. Aqui eu tenho o que eu chamo de nível estratégico. Perfeito? Vamos entender agora as características. Assim vai ficar fácil o nosso estudo. Quando eu falo da era clássica, eu falo de uma centralização. Eu falo de uma centralização. Eu falo aqui da ideia de eficiência. Eu falo de um controle rígido. Eu falo de um controle rígido. Falamos aqui, para a gente poder fazer essa análise, da ideia desse controle rígido, os aspectos burocráticos, temos normas, regras, temos CLT, e a ideia de sindicatos. Temos a ideia de sindicatos. Perfeito? Vem comigo, ó. O que é que eu estou apresentando para você? Nessa época, nós estamos no nível operacional. O departamento de pessoal é aquele departamento que faz cumprir a legislação trabalhista, exemplo, folha de pagamento, férias, 13º, pautas. Você sabe aquela chatice que tem? Pronto, aqui ele. Brincadeira, ele faz cumprir as normas e regras e regulamentos que são estabelecidos pela consolidação das leis do trabalho, tá? Então, eu te apresento essa ideia, te apresento o porquê de tudo, assim você analisa e você entende como esse tópico ou esses tópicos virão na nossa prova. Então veja, a gestão de pessoas ela passa por um contexto evolutivo. A gestão de pessoas passa por um contexto evolutivo. Ocorre uma evolução. Ocorre uma evolução. Perfeito. É isso que a gente acaba de estudar. São esses aspectos que nós estudamos e nós entendemos, tá? Como eles podem vir a ser cobrados na nossa prova. Então aqui ele traz as atividades do departamento de pessoal. Evoluindo, alguns pontos ficam dentro do departamento pessoal, outros eles acompanham. Por exemplo, CLT e sindicatos nós temos até os dias de hoje. Nós temos até os dias de hoje. Se nós temos até os dias de hoje, você já entende que aqui, quando eu for falar de administração de recursos humanos, você vai perceber que nós vamos trabalhar a seguinte ideia.
Qual? Nós vamos falar das atividades que nós temos. Nós já vamos ter uma centralização, mas mais flexível, saindo dessa rigidez, atribuindo agora a ideia de uma funcionalidade, ou seja, de diversas atividades que nós temos. Atribuímos esse contexto, vem comigo para você entender. Ó. Então aqui eu tenho as atividades, e os processos. Aqui são atividades e processos de quem? Da administração de recursos humanos. Vou trazer aqui para você poder entender um pouquinho desse detalhe. Eu trago para você a seguinte ideia. Eu tenho recrutamento e seleção. Temos treinamento e desenvolvimento. Temos desempenho, temos qualidade de vida no trabalho, temos desenho de cargos e assim sucessivo. Assim você consegue analisar essas ideias. Lembre-se que nós também podemos acrescentar CLT e os sindicatos. Perfeito. Quando eu analiso com você agora a gestão de pessoas, eu estou analisando o momento atual. Então veja, temos uma descentralização, temos agora uma ideia de eficácia, aborda toda a organização, tenho a ideia de um controle flexível, Vou trazer um ponto que eu considero importante. Nós temos um conjunto de atividades e os processos. Agora eu vou trazer como destaque as características do estratégico. Por exemplo, ele é longo prazo, faz uma relação com missão, visão e os valores. Missão, visão e valores, perfeito? Faz diretamente essa relação. Então vejam o que é que nós temos agora. Vou trazer um ponto que eu considero hiper importante, isso daqui. Temos aqui, ó, um conjunto de política e prática. Aqui eu trago as atividades. Então vem comigo aqui para a gente entender esses diferenciais. Lembra que dentro da administração de RH, eu falei para vocês que nós temos recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho. Falei também sobre a ideia de qualidade de vida no trabalho, desenho de cargos e outras atividades que nós temos. Nesse aspecto,
Eu estou mostrando para você que dentro da visão moderna, que é a visão de gestão de pessoas, hoje o planejamento estratégico ele é integrado à gestão de pessoas. Então, o planejamento estratégico, quando vai ser elaborado, ele vai estar integrado com a gestão de pessoas. Até porque nós podemos expandir nossa organização, então temos que contratar mais. Como nós podemos sofrer uma baixa no dia seguinte, o nosso melhor colaborador não está mais conosco. Enfim, você precisa ficar antenado a todos esses detalhes. O que é que eu vou trazer aqui? Que aquelas atividades que eu demonstrei dentro da administração de RH, elas vão ser estudadas aqui, ó. Elas vão ser estudadas aqui. Então eu preciso que você entenda esse contexto. Preciso que você analise esses aspectos e você saiba diferenciar. O que é que eu estou querendo dizer? Que dentro da gestão de pessoas eu também tenho atividade de recrutamento, de seleção, treinamento. Heron, deixou de existir sindicatos e CLT? Não. Existe, mas não é o ponto principal. Não é o foco principal. Não é a ideia principal. Então que sirva de exemplo para a gente poder entender cada um desses detalhes. E isso é fundamental. Beleza? Vem comigo, ó. Então eu vou acrescentar aqui as atividades, tá? Eu vou colocar aqui, ó, mais atividades, mais CLT e sindicatos. Mais CLT e sindicatos. Perfeito? Você diretamente faz essa relação. Quem são essas atividades? Recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, qualidade de vida, avaliação de desempenho, desenho de cargos, planejamento estratégico de gestão de pessoas e assim sucessivo. Perfeito? Então é isso que você precisa compreender. Vem comigo. Diante dessa explicação, nós já conseguimos agora resolver várias questões. E agora a gente vai começar a entender. Veja que o nosso edital ele é muito direto no contexto de evolução. Então você vai entender um pouquinho dessa evolução e você vai entender a ideia de como esses pontos podem vir a serem cobrados. Vem comigo, ó. Ele traz assim, vamos para a nossa questão de número 1. Ele traz a designação departamento pessoal, criada na década de 30 do século passado, deixou de existir na década de 90 desse mesmo século, quando surgiu a designação de recursos humanos. Gente, ele está dizendo que deixou de existir. Vem comigo. Até hoje, nós temos departamento pessoal? Temos. Deixou de existir? Não. Segundo detalhe, o que é que prevalece hoje? Uma ampliação de pensamento. Departamento pessoal, praticamente ele é preocupado somente em ter a forma de registrar essas informações. Hoje não. É bem diferente, tá? É tudo muito bem diferente. Mostrando pra gente agora que nós temos agora que fazer o quê? Algumas mudanças. Perfeito? Ou seja, mudar o paradigma, mudar o patamar, entender que há uma política, entender diversos fatores. Vem comigo, ó. Então é isso. Então aqui o item está o quê? Errado. Por quê? Porque ele está dizendo que deixou de existir. Então o item está errado. 2. Ele diz assim, questão de número 2. A partir do início do século XXI, o propósito da gestão de pessoas nas organizações tem sido centrado em administrar as pessoas como recursos organizacionais sujeitos a regras e regulamentos. Primeiro detalhe, se nós estamos falando de gestão de pessoas, não é centrado. Gestão de pessoas, ela é descentralizada, ou seja, existe uma descentralização. Segundo, quando ele fala de regras e regulamentos, isso é um departamento de pessoal. Isso é um departamento de pessoal. Perfeito? Então, esse item, ele vai estar o quê? Errado. 3. Ele traz assim. A função básica de uma unidade de gestão de pessoas
em uma organização é coordenar a atuação das pessoas nas diversas áreas e departamentos, gerenciando o desempenho e também os conflitos nas equipes. Perfeito? E agora? Vem comigo. Que questão linda. Olha que eu vou ser muito sincero. Sebrasp, ele sabe sim redigir. O que é que ele está dizendo assim? A função básica de uma unidade de gestão de pessoas em uma organização é coordenar a atuação das pessoas nas diversas áreas e departamentos, gerenciando o desempenho e os conflitos nas equipes. E aí? O que é que você precisa entender? Qual é a ideia principal quando eu trago uma unidade de gestão de pessoas? Ele está trazendo a ideia de um contexto de departamento. Se eu falar para você que isso aqui está correto, eu vou dizer assim, são funções da gestão de pessoas gerenciar conflitos na organização. Gerenciamento de conflito, ele pode ocorrer diretamente pela responsabilidade de linha, ou seja, pelo seu chefe imediato. Pelo seu chefe imediato, não precisa ser a gestão de pessoas. Aí você dizer a gestão de pessoas não pode participar? Pode, como uma ideia de assessoria, como uma ideia de suporte, por ela ter um maior conhecimento técnico, ser especializado na área. Mas dizer que a gestão de pessoas tem como função gerenciar conflitos, não. Aí não, aí o item fica errado. Perfeito? Que questão linda, a maioria marcaria esse item aqui como correto. Beleza? E ele está errado. Vem comigo. Então o item está errado, porque se é função, então nós vamos estabelecer aqui que eles não vão coordenar. Aliás, eles não vão, peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui, gerenciar conflitos. 4. Ele traz assim, a respeito de técnicas e processos de gestão de pessoas e sua aplicação na administração pública, julgue o item que se segue. Perfeito. O que é que ele traz agora nessa questão? Nas organizações, a gestão de pessoas é circunscrita aos processos de contratação e desligamento. Gente, essa ideia de contratar e desligar faz referência ao que nós chamamos de departamento de pessoal. Ele está dizendo que ela é circunscrita a essa parte. Óbvio que não. O item está errado. Perfeito? O item está errado. 5. Ele traz a área de RH. A área de RH deve articular-se com as demais áreas da organização para elaboração de quem? De plano estratégico. Por que isso tem que acontecer? Porque elas estão integradas. Ou seja, nós temos uma visão do todo. Então, o item está correto. Perfeito? O item está correto. Vem comigo. Gente, que questão linda. É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa conhecer. São detalhes. São detalhes. Precisamos ficar atento a todo e qualquer detalhe para a gente não perder nenhuma questão. Fechou? Vem comigo. Ó. Ele traz agora 6. Uma gestão moderna pode ser caracterizada por 7 fatores principais. Enfoque sistêmico, então aborda toda a organização. As pessoas participam, forma democrática. Gestão baseada em processos e informações, perfeito. Valorização das pessoas, perfeito. Visão de futuro, perfeito. Aprendizado organizacional, perfeito. E foco em resultados, perfeitos. Ele traz aqui o contexto de uma visão moderna que nós temos. Ele traz um contexto de uma visão moderna que nós temos. E isso é fundamental. Próximo, questão de número 7. Ele traz assim nessa questão de número 7 e uma questão muito boa. A função de gestão de pessoas em uma organização pode ser vista
tanto como uma função de linha, exercida diretamente por gestores, que são responsáveis pelos resultados de equipes e pessoas, quanto como uma função de staff, exercida por especialistas, que buscam elaborar e implementar, olha as palavrinhas, as políticas e práticas ligadas a aspectos como, por exemplo, atração, manutenção e desenvolvimento. O item está o quê? O item está correto. Veja, essa questão, gente, é uma questão clássica, é uma questão que eu acredito que vai estar na nossa prova. Precisamos sim ficar atento a esses detalhes. Por quê? Porque eu vou ter responsabilidade de linha, o seu gestor diretamente, tá? Atribuído a ideia de poder te orientar. Esse gestor, ele vai ser seu superior, pelo menos na ideia de poder, olha como é interessante, de dar as ordens. Por que eu te digo isso? Porque a gestão de pessoas, ela também pode influenciar como órgão especializado. Então, a gestão de pessoas seria a função de staff. Responsabilidade de linha seria o teu gestor diretamente. Vem comigo, ó. Então, ele traz assim. 8. O planejamento de RH deve ser feito necessariamente durante a criação do planejamento estratégico da organização ou antes da criação, pois, se realizado em momento que posterior, presta atenção, posterior, aí ele traz o referido planejamento provavelmente não terá função de influenciador dentro da estratégia organizacional. Óbvio que ele terá. Ele está dizendo que não terá influência. Vai para o 9. Ele traz agora, questão de número 9. Embora a estratégia de gestão de pessoas baseada em controle se caracterize por carreiras rígidas e especializadas, tá? Carreira rígida e especializada, de pequeno horizonte e atrelada à estrutura de cargos, ela também visa a preparar o empregado para futuras o quê? Futuras funções. Só que detalhe, se ele quer preparar para futuras funções, ele não teria que ser rígido, ele teria que ser flexível. Então esse item está o quê? Esse item está falso. Esse item está falso, vem comigo. Então veja que o item está falso justamente por essa situação. Se eu tenho uma ideia de uma carreira e eu vou ter um controle rígido, isso vai dificultar a sua ascensão profissional. A ideia principal aqui, a ideia principal é que a gente consiga sim trabalhar esses aspectos mais ligados agora a uma flexibilidade para a ideia de futuro, tá? Para a ideia de futuro. Vem comigo, ó. Então veja, vamos para a questão de número 10. Ele traz assim: ao conhecer as necessidades das pessoas nas organizações, os órgãos de gestão de pessoas têm, entre outras, a atribuição de oferecer serviços que melhorem a produtividade, as condições de trabalho e a valorização do lado humano, tá? No trabalho. Perfeito. O item está corretíssimo. O item está correto. Próxima questão. Questão de número 11. Nós já vamos falar agora nessa questão de número 11, eu vou falar com vocês sobre a qualidade de vida no trabalho. Gente, qualidade de vida no trabalho nós temos que nos preocupar, porque ela vai ligar a ideia de quem? De um bem-estar social que vai ser atribuído a todos os funcionários, independente de cargo. A ideia da qualidade de vida, ela vai justamente fomentar esse contexto. Então a gente precisa ficar atento a esse detalhe, tá? Vamos entender o que é essa ideia de qualidade de vida no trabalho. Vem comigo, ó. Ele te diz assim, ó: a criação de condições ambientais e psicológicas favoráveis para as atividades das pessoas, incluindo questões como, por exemplo, higiene e segurança no trabalho, qualidade de vida constitui característica do processo de recompensar
Gente, recompensar, ele é remuneração mais benefícios. Ele traz isso, e benefícios. Só que quando eu falo da ideia de higiene, segurança e qualidade de vida, aqui nós temos a ideia de manutenção. Então, esse item, ele está errado. Questão de número 12. Ele traz a qualidade de vida no trabalho, é um conceito que envolve questões relacionadas tanto ao ambiente físico de trabalho, quanto aos aspectos psicológicos do local de trabalho. Perfeito? Porque tudo isso faz relação. 13. Ele traz: é recomendado que os órgãos responsáveis pela gestão de pessoas implementem políticas para aumentar a qualidade de vida no trabalho e garantir que as condições de trabalho sejam excelentes para os empregados. Também, perfeito. É isso mesmo, gente. O bem-estar, ele tem que ser coletivo. O bem-estar, ele tem que te dar condições para que você possa, sim, entregar a sua atividade sem risco, mas com higiene, se preocupando com todos os fatores que possam, sim, prejudicar o seu desenvolvimento, o seu desempenho. Isso é a ideia de qualidade de vida no trabalho. Vem comigo. Questão 14. Ele traz assim, questão 14, motivação e equilíbrio emocional estão relacionados com as formas e os meios que a organização utiliza para oferecer condições para que seus empregados sintam-se, olha aí que coisa linda, felizes e satisfeitos. Perfeito? Felizes e satisfeitos. Fechou? A ideia é essa. Agora, eu vou falar com vocês, nessa questão de número 15, eu vou falar sobre gestão por competência. Eu vou falar sobre gestão por competência. Então, ele traz: acerca de aspectos inerentes à gestão de pessoas, julgue o item seguinte: a adoção de um modelo de gestão por competência possibilita agregar valor à organização e aos indivíduos que nela trabalham por meio do alcance de quem? De resultados. Veja, eles almejam a ideia de promoção, desenvolvimento, capacidades pessoais e profissionais de quem? Dos colaboradores. Gente, hoje em dia é muito lógico a gente fazer uma análise, principalmente fazendo referência às competências existentes dentro de uma organização. Ou seja, quando você estiver lá no TRE, no TSE, você vai analisar, sim, as competências. Você tem competência porque você tem conhecimento, você tem habilidade, você tem atitude. Isso tudo inerente às atividades que você desempenha do cargo que você ocupa. Então, nós fazemos essa relação direta. Nós fazemos essa relação direta. Isso é fundamental, isso é necessário para que a gente possa, sim, agora estar diante dessa nova vertente desse contexto evolutivo do estudo sobre a gestão de pessoas. Perfeito? Então você já analisa esses detalhes. Fique muito atento a todo e qualquer detalhe para você poder conquistar uma vaga, tá? Vem comigo, vamos para 16. Ele traz agora questão de número 16. Em um processo de gestão por competências, se a organização considerar preponderante que o indivíduo assuma responsabilidades diante de situações de trabalho, a atitude será um fator determinante de quem? Da competência. Lembra que eu estou falando de quem? De atitude. Poderia ser conhecimento, poderia ser habilidade. Fechou? 17. Ele traz assim, questão de número 17. No contexto profissional, as competências são mensuradas por meio de atributos pessoais. Atributos pessoais significa
atitudes, o que contribui para o reconhecimento da capacidade dos indivíduos que integram a organização, independentemente da consecução dos objetivos organizacionais. Óbvio que não, independente não. Ele vai justamente alcançar esses objetivos, mas independente não. E a última questão para a gente fechar o nosso evento de hoje, temos um benefício da gestão por competência. É a possibilidade de mapear as competências necessárias. O que é mapear? Identificar as competências existentes na organização, necessárias para o exercício de atividades e liderança de uma organização. Perfeito. Esse item, ele vai estar correto. Beleza? E é isso, gente, tá? Trabalhei com vocês aqui a parte de evolução, suas teorias, mostrei o contexto evolutivo e as terminologias, as atividades, processo, tá? De gestão de pessoas. Você consegue analisar tudo isso dentro desse contexto evolutivo que nós temos, tá? Então, é isso, tá? Me despeço aqui de vocês. Tomara que vocês tenham gostado muito dessa ideia. É um projeto muito bacana, tá? Nos últimos concursos a gente tem, sim, acertado muitas questões e nesse também será da mesma forma, se Deus quiser. Beleza? Valeu, gente! Obrigadão, fica com Deus e até a próxima. E é isso, gente. Você que está aqui com a gente, você que está acompanhando aqui no Bate-Papo, esse é o nosso projeto no Alvo, é um projeto que está dentro do nosso curso aqui do Tiradentes. Você que adquiriu já o nosso curso, todas essas aulas vão diretamente para a plataforma, todas essas aulas vão fazer parte, tá? Desse processo que vai te levar a alcançar esse resultado e é isso que nós temos a oferecer para todos vocês, tá? São esses diferenciais que o Tiradentes traz, o projeto no alvo, direto ao ponto e assim sucessivo. Beleza? Então, brigadão, gente. Encerro aqui com vocês, tá? A nossa live de hoje. Fica com Deus e até a próxima. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Tiradentes para você ficar antenado das nossas lives para o concurso do TSE. Valeu! Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos.